Vamos lá, gente. Hoje, mais um podcast da nossa conta. Hoje eu tive que até que escrever para poder receber essa celebridade aqui no nosso podcast. E esse papo de hoje é muito técnico, ele vai ser muito informativo e importante para que Para quê? você não consiga, que não consegue entender como é que foi a nossa reforma tributária. Mais especial do que isso, é a gente trazer uma pessoa especialista, uma pessoa que sabe efetivamente do que é que nós estamos falando. Para nosso bate-papo, temos a honra de contar com o advogado tributarista Ângelo Pitombo. Além de ser meu amigo de muito tempo, muitas décadas, Décadas. Ângelo também foi auditor do Estado da Bahia aposentado, ex-consultor técnico da área fiscal e tributária do programa desenvolvido pela ONU, PROMAF, membro do Conselho de Assuntos Tributários da FEComércio, São Paulo, ex-conselheiros do Contencioso Administrativo Tributário da Bahia, CONCEF, e professor de Direito Tributário. Meu amigo, um convidado que reúne mais de 3 décadas de experiência na área tributária, combinando com a sólida vivência na administração pública, com atuação estratégica na advocacia e mais. Quero dizer que foi exatamente esse cidadão que está conosco, que participou ativamente como voluntário pela Associação Comercial da Bahia, junto com o CONCEP, o Conselho das Entidades Produtivas do nosso Estado e a Fundação Paulo Cavalcante, junto com o Instituto Unidos Brasil, em Brasília, que apoia a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, com o nosso presidente, que era o deputado federal Joaquim Passarinho, e o vice é o nosso deputado da Bahia, deputado Zé Neto. Então, Ângelo, se dá muito bem-vindo. Pô, a satisfação é imensa, você sabe disso. Você sabe que além da estima pessoal que nós temos em nossa história, tá? É uma oportunidade imensa para que a gente esclareça, principalmente para os empresários, que um assunto tão delicado, tão primordial para a alma do nosso país. Seja bem-vindo, Paulo Máquina. Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui na sua presença e o prazer ter sido convidado por você, que, como você mesmo disse, eu conheço já há tanto tempo. É um amigo que eu estimo muito e eu venho cada dia mais admirando o seu trabalho, a sua força, a sua capacidade de transformar as coisas, vamos dizer, a sua condição ativa, constante, ativa, não é? E essa ideia de você transformar a sociedade por conta da participação cidadã é fundamental. Eu, uma vez cheguei a lhe dizer, não sei se você lembra, que a primeira vez que eu percebi a importância disso, primeiro núcleo que você identifica a importância dessa cidadania, por incrível que pareça, é nos seus condomínios. É isso aí. Nos condomínios. Você verifica como funciona essa participação que Paulo tanto briga já no primeiro núcleo de sua vida, que é dentro do condomínio. Você verifica que 10% dos condomínios decidem a vida de todo mundo, Verdade. porque ninguém desce para poder tratar das questões. Está aí um exemplo absolutamente concreto da Do que razão é o pela Brasil. qual o Paulo luta tanto por É uma verdade. participação cidadã nas coisas. Valeu. Não precisa explicar muito. É isso Então, aí. quando você. E eu tive essa experiência, Paulo, porque eu fui síndico de prédio, Eu imagina. também já fui síndico de Eu prédio várias vezes. percebi como você tem um grupo pequeno e muitas vezes, nem todas, transigente, e muitas vezes cerceadores dos projetos importantes que você tem que realizar. E os outros não descem, os outros não têm essa participação, não têm essa consciência cidadã, e aí você fica com o Mas reclamam, condomínio reclamam e muito, ainda bate na sua reclama, porta de fica com, madrugada e telefonam para fica com o reclamar, condomínio mal até de um cuidado. carro mal colocado, como Isso, se a culpa fosse tudo de tudo. exatamente. Transferência de Né? responsabilidade. Agora, isso se reproduz no município, no estado, na sua associação, na união, em todos os órgãos que você deve se associar Mas para eu contribuir quero de forma efetiva. explorar a sua técnica, é o conhecimento, é exatamente como professor e como participante que você. E um dos assuntos preocupantes é o contencioso administrativo tributário.
Uhum. né? Considerando que a Fazenda Pública possui maioria nos tribunais Ah, administrativos, qual seria a real vantagem para o contribuinte em optar pela via administrativa e não judicial para contestar um auto de inflação, como nos casos envolvendo o ICMS? ICMS ah, é importantíssimo. Nosso né? Estado aumentou o ICMS. Gente, veja bem, como eu disse a você, talvez fique difícil para todos conseguirem entender, talvez, a linguagem. Mas entenda que nós estamos falando do dinheiro que você paga. Todos nós pagamos impostos. Não tem jeito. Essa história que dizer que quem paga mais é o mais vulnerável, porque aí esquece da palavra proporcionalmente, porque quanto mais você produz, quanto mais você empreende, quanto mais negócio você tem, mais você paga imposto e paga imposto até depois. Mas vamos a essa pergunta aqui, que é do É, contencioso administrativo. Espera eu explicar para você. essa é uma pergunta interessante mesmo, porque quando você é autuado, você fica imaginando, você tem três opções: ou você paga, ou você vai defender no judiciário, ou no âmbito administrativo. Então, a pergunta que eu entendi que você fez é o seguinte: por que não ir direto para o judiciário e se defender no âmbito administrativo? É isso que eu estou entendendo que você está perguntando. Ora, e aí é interessante de ter uma linguagem mais amistosa, mais fácil de entender. Outra forma não originária de julgamento, que é do contencioso administrativo tributário, não é? Ou seja, que os técnicos usam como jurisdição típica, que é do judiciário, e jurisdição atípica, que é a função de julgado da administração. E aí você diz, por que não vai para o judiciário, vai para o contencioso administrativo antes? É óbvio, a não ser que seja uma questão emergencial, um mandato de segurança, uma situação que você precisa, ou a sua mercadoria está apreendida, aí você pode eventualmente entrar com um mandato de segurança ou Julga. outras questões desse tipo. Mas se não for assim, por que não primeiro discutir no âmbito administrativo? Porque o âmbito administrativo, Paulo, é extremamente técnico. Na verdade, você encontra ali auditores e representantes dos contribuintes de, de uma formação técnica, e os julgamentos são da mais técnico possível. E essa é uma das razões pelas quais, à frente, se tiver oportunidade, eu vou lhe falar da qualificação dos representantes Não, dos isso seria contribuintes. exatamente a pergunta que eu É, iria fazer para é, você. Então, como você avalia, né, esses representantes, né, dos é. contribuintes? Porque, veja bem, olha como é complicado, Ângelo, para entenderem. A maioria das nossas pessoas jurídicas, das empresas, é, que vão nos assistir, claro, Marcelo Nogueira Reis, Uhum. nosso é, é, querido Agenor, e pessoas que são da área contábil, da área tributária, vai entender o que você está falando e vai achar difícil, efetivamente, né, que já é difícil. Agora, imagine o seguinte: nós temos associações, né? A gente tem as associações de classe. E nós temos os representantes que a gente envia Exatamente, para participar. exatamente. E aí, eu me lembro muito bem de umas discussões que a gente tem aqui, que é outra, deficiência. Uhum, Essa palavra é minha, né? Minha opinião, né? Não sei se eu estou certo, eu posso estar uhum. errado, se eu estiver errado, beleza, mas que era o seguinte, poxa, que até uma das bandeiras da nossa nova presidente da Associação Comercial, Isabela Soares, ela sempre disse isso. Nós temos que ocupar o espaço que as legislações nos permitem ocupar, mas com pessoas competentes, eficientes. Como é que você avalia? Ó, Paulo, você tem feito perguntas bastante objetivas e muito importantes, que não se faz esse tipo de pergunta comum, não se discute essas coisas. Acho que essa é uma oportunidade ímpar. Eu só Ótimo. gostaria de terminar aquela Pois não. pergunta anterior para iniciar Tá, nessa. pois não. O que eu estava dizendo era que não há nenhuma razão, portanto, de você ir para o judiciário direto numa questão
tributária, por exemplo, numa defesa de um auto de infração, se você pode passar para a instância administrativa. E olha que a instância administrativa, se julgar a favor do contribuinte, é definitiva. Se julgar de última instância, o crédito tributário é extinto. Então, não há por que você não efetivamente percorrer esse caminho, obviamente com os advogados, com pessoas habilitadas a fazer essas defesas, porque elas precisam realmente de uma grande qualificação, porque os julgadores são altamente qualificados. Então, a defesa tem que ser muito qualificada também. Então, nesse segundo ponto, é que você trata da qualificação dos representantes. Dos representantes. Olha, existe, Paulo. Eu já lhe falei que eu fiquei 22 anos no contencioso julgando. É isso aí. Você tem que entender, quer dizer, você precisa entender que eu convivi com esses julgamentos desse período todo. Eu pude avaliar uma série de circunstâncias que aconteceram. Uma delas é essa diferença entre os representantes dos contribuintes, que chegam lá, passam 2 anos, ou chegam lá rapidamente, e encontram julgadores que têm 10, 15, 20 anos como eu, envolvidos com aquele único tributo. Em todas as suas características, em todo o seu conhecimento vertical, em todas as suas decisões que já estão consolidadas ali. Então, a relação desproporcional, a relação... Completamente A desproporcional. relação, efetivamente, onde você tem, imagine, o cara que passou 20 anos, como você dizendo, 10, tratou 15 esse anos, assunto a só, e vida aí toda vez. a gente vai discutir, mas então, mas isso também não lhe obriga, não tem a questão pessoal do próprio auditor, mesmo sendo do Estado, de reconhecer quando Não, um profissional erra? Claro, é claro que existe uma certa isonomia, quer dizer, uma certa preocupação em julgar aquilo que efetivamente precisa ser julgado. Eu vou te dar um exemplo que não há tanta essa ideia de parcialidade não existe aqui. Olha, 23%. Existe ou não existe? Não existe. A parcialidade não existe? Não existe. Eu vou te mostrar nessa proporção que as pessoas alegam. Se você for verificar em 2024, 23% só dos autos julgados aqui no estado da Bahia foram procedentes. É claro que eu vou excluir os procedentes em partes. Mas só para você ter uma ideia, claro que os procedentes em parte foram muitos. Mas só Você para está você dizendo para nossos telespectadores entenderem. Ah, De 100, só 23 % foram Só 23. totalmente procedentes. Significa que o julgamento não mudou nada. Entendi. Então quer dizer que o fiscal chegou na sua porta, lhe autuou, que ele foi botou, totalmente procedente. e aí foi totalmente procedente. Porque quer dizer que mesmo sendo uma Câmara, um conselho de maioria, no caso do Estado, de profissionais do Estado, porque o presidente tem Por causa da presidente. Não, tá certo? Você está dizendo que a capacidade técnica e de isenção E a isenção prevalece. prevalece, e da técnica prevalece, e que mesmo assim a gente discute. Então, mas isso mostra outra coisa. Sim. Só para provocar um pouquinho, para deixar. Uhum. Isso mostra outra coisa. Mostra que 76%, vamos botar assim, pelo menos, dos autos seriam desnecessários. Se talvez nós tivéssemos um preparo melhor das pessoas que estão autuando. É importante você perguntar isso, porque essa estatística eu dou apenas para oferecer a ideia de que não existe uma parcialidade do jeito que se alega. É óbvio que a maior parte são procedentes, agora procedente em parte. Entendi. Isso aí você exclui uma coisa ou outra do auto, Entendi. então ele Uma parte fica tem procedente razão, em outra não. parte. Então não é que 23% seja totalmente procedente e o resto improcedente. Não é isso. Então, o que é preciso, no meu entendimento, nessa desproporção de conhecimento e de dedicação ao julgamento e ao conhecimento do tributo, o que é que precisa ser feito? Precisa se criar vamos dizer assim, um treinamento, cursos ou treinamentos contínuos. Boa. Não pode ser esporádico, é contínuos para a preparação desse pessoal. E eu lhe garanto que a Fazenda vai ajudar nisso. Porque... Uma grande ideia isso aí. Isso é muito importante para a Associação Comercial da Bahia, muito importante para a Universidade Aberta da Associação, muito importante para essa ideia de contribuição, de aproximação harmoniosa e contributiva com as instituições do Estado,
que é o que a gente, que é o nosso propósito. Exatamente. Então, no momento que você me diz isso significa a gente me dá a ideia e me provoca para a gente faça. Não fique só, que a gente prepare, né? Porque, pelo que eu percebi também, existe uma coisa mais grave ainda. Nós temos outra emergência, né? Mas vamos embora primeiro para quê? Para a gente perguntar outra. Senão fica muito rápido. Vá. Primeiro tratar do sistema tributário atual. Exatamente. Vamos tratar. Mas você E depois vamos tratar do novo sistema tributário que vem aí com a reforma, porque temos outro contencioso lá na frente, mas vamos chegar lá. Chega lá. Eu estou ainda aqui pensando no seguinte, no caso, quais os critérios que deveriam ser observados na indicação de profissionais para representar as entidades de classe neste colegiado? Paulo, já que você colocou, e porque quem vai testar ele? Vai preparar eles. Eu acho que são, primeiro, na formação. Você vê que eu estudei, né? Você viu que para entrevistar você, eu não sou bobo, não. Eu fui atrás, fui ver o que esse cara escreveu, o que é que eu... E disse assim, então foi uma luz, porque efetivamente é importante, né? A gente normalmente fala muito de cidadania, mas isso é cidadania, isso é da nossa conta. E isso é efetivamente o que a gente consegue não entender. Aí você veja a complexidade que é a nosso direito tributário, o que deixa de subjetividade na mão de auditores, de fiscais, sem, eu não estou criticando, estou dizendo subjetividade, a pressão de arrecadar, né? E a falta, inclusive, que é real, nós, empresários, né, Ângela, é bom esse dia para você, eu comecei a empreender e eu, graças a Deus, tinha minha mãe, que já tinha uma empresa formal, e a nota fiscal naquele ano lá, ou seja, 50 anos atrás, ela tinha lá, era aquela que tinha via, que botava a cópia, e depois via de. Era a operação da venda rodoviário, ia preenchendo, embaixo puxava o ICMS, botava do lado, escrevia, tirava o canhoto, tal, tal. E quem me ensinou a emitir nota fiscal, né? Hoje é eletrônica, acho que foi minha mãe. Então, ainda bem, mas eu nem sabia que eu tinha que vender alguma coisa e tinha que dar nota fiscal para ninguém. Então, e não ficou menos complicado, entendeu? Não ficou, mesmo a nota fiscal eletrônica, não ficou menos complicado. Mas como é complexo o nosso sistema tributário, e a gente trabalhou tanto no sistema tributário, mas vamos lá, deixa você... Você me perguntou originalmente qual os critérios para a qualificação dele. Associação ou federação indicar os seus representantes. Interessante isso. Olha, uma coisa que eu aprendi é que nos julgamentos é necessário conhecimento jurídico, mas, Paulo, também não se pode prescindir do conhecimento contábil. Muitas questões, observe, muitas questões são decididas... muitos advogados tributaristas bons, ele passou pela contabilidade primeiro. Isso, né? A minha formação é em administração, onde tem... E o concurso de auditor, você tem que fechar balanço. Se você não fechar o balanço, você não passa. Então, você tem que ter uma formação sólida contábil. Eu já tinha na administração, no direito não tem, mas a gente conseguiu, como é que diz, ultrapassar o concurso por conta da formação contábil que tinha. Mas, então, muitas decisões são tomadas, muitas, vamos dizer, soluções dos problemas que são colocados no julgamento são resolvidos pelo conhecimento contábil. Eu não vou dar exemplos aqui, eu tenho vários exemplos, mas não vou dar exemplo porque fica complicado, não fica entendimento. Mas são questões fatos que envolvem lançamentos contábeis que o contador conhece com profundidade e ele vai lá e desvenda para fazer o julgamento. É óbvio que ali deve prevalecer o conhecimento jurídico, mas não pode prescindir dos representantes contábeis. Então, toda vez que for indicar... Então, esse curso teria que ter um curso contábil jurídico? Não, para ser tributário? Tem que ter tudo, vai ter a questão contábil todos, e jurídica no mesmo pacote. Ah, tá certo. Então seria um curso que você tivesse os dois juntos ali. Vai ter que ter os dois juntos. Para trabalhar na defesa das questões, exatamente, naquele órgão, no colegiado. Tem que ter o conhecimento dessas duas áreas, não pode prescindir. Aí tem que escolher as matérias. Você sabe, bom, enfim. Então, eu acho que nesses julgamentos precisa ter sempre, se for possível, né, um representante
que tenham conhecimento contábil. E isso ajuda muito. Isso é Para importante fazer, para construir para construir, solucionar questões construir a que defesa e venham tal. a ser trazidas no momento do julgamento. Porque muitas vezes, eu sou advogado, eu sei disso, que muitas vezes, e quando a gente precisa de aprofundar as questões contábeis, você vai para os profissionais técnicos nessa área. Então, também no julgamento acontece isso. Conselho. Agora, quem for atuar no contencioso administrativo tributário tem que conhecer o tributo. Você tem que conhecer todas as questões que envolvem o tributo. Então, é preciso ter experiência com as operações que são realizadas e como é que incide esses tributos sobre essas operações. É preciso conhecer como é que são as atividades, os procedimentos fiscais para poder fazer determinados lançamentos. Muitas vezes, todo conhecimento jurídico não é suficiente e é apenas suficiente o conhecimento dos procedimentos necessários que são lá estabelecidos para que você consiga encontrar o crédito tributário e fazer o lançamento. Porque o auditor, ele é vinculado ao que está na legislação. Então, os procedimentos deles têm que ser de acordo com o que está ali estabelecido. Muitos procedimentos que são lá fixados, eles, se não forem cumpridos, como lá estão previstos, você não está atendendo o devido processo legal. Portanto, aquele lançamento é nulo. Vai ser A não ser que tenha que ser. E aí eu diria a você o seguinte, com a sua experiência, você podia me dizer assim, se você puder, né? Não sei se o seu ambiente cabe, assim, quais são os erros mais recorrentes? Muito interessante Como é que isso. deve ser evitado? O que é que você... Eu estava pensando em elaborar uma Olha, defesa administrativa. Como é que... olha, esses erros são comuns quando as empresas indicam representantes sem formação técnica, apenas alguns funcionários, ou apenas pessoas que trabalham lá, eventualmente coisas desse tipo, né? Normalmente, os profissionais da área jurídica, também eles têm uma formação que permitem, como é que diz, elaborar essas defesas. Então, nesses 2.000 processos que eu tive a oportunidade de julgar, eu percebi uma série de coisas que acontecem nas defesas. Coisas que são, como é que diz, necessárias e parece óbvias para o profissional do direito, mas muitas vezes não são realizadas. Eu tive a oportunidade de examinar processos em que a defesa só arguiu a nulidade, porque confiou tanto nos aspectos da nulidade que ele não se incomodou de enfrentar o mérito. Eu, como julgador, por exemplo, ultrapassei a nulidade e pronto. Acabou. Não tinha mérito discutido. Agora, isso é o O desconhecimento. importante é você dizer isso. Isso é infantilidade, né? É o desconhecimento, porque o advogado sabe disso, que tem que se obedecer o princípio da eventualidade. Se efetivamente não acolher a nulidade, você vai para o mérito. Então, essas coisas desse tipo. Agora, tem coisas nas defesas que, claro, que o profissional qualificado não faz, mas que já vi eventualmente. É uma linguagem, às vezes, inadequada, tá certo? Uma linguagem pesada, muitas vezes hostil, que não vai funcionar em absolutamente nada. Rapaz, esse está ótimo para a gente fazer um curso. Eu estou pensando em fazer um curso mesmo. É bom com você me ajudando. Mas tem mais coisa. Eu sei, eu estou entendendo, mas veja como você está colocando. É como se fosse uma orientação efetivamente importantíssima que a gente precisa ter com a sua experiência, aproveitar isso. E é isso que a gente faz no nosso podcast da nossa conta. Não é um podcast. É um ambiente de bate-papo e de construção de coisas que contribuam com a classe empreendedora do nosso país, que a maioria é micro, pequenos empresários. Não tem nem condições de... Eles buscam, nem tem capital, e buscam os profissionais efetivamente recém-formados. Então, se você traz profissionais competentes, bons, treinados, peludos para isso, ou próprias entidades de classe, entenda, fazer um curso para que a gente prepare os nossos para as entidades. Contínuo. Para todas, exatamente, contínuo, para todas as entidades, para que todas as entidades de classe tenham pelo menos um corpo técnico com condições de fazer boas defesas e economizar, fazer ganho
é um ganho. Eu acho que é uma grande oportunidade que a associação comercial e as outras entidades representativas da classe produtiva têm de prestar um serviço que seja compartilhado, mas com eficiência, com competência. É O que isso você aí. acha? Acho perfeito, acho perfeito. Bom, antes de continuar aí, Porque tem assuntos aqui que são é, importantíssimos, que é a é, esse, reforma tributária e o IOF. Esses dois aqui, e tem esse aqui do final, que eu quero que você. Que eu vi que a tarifa dos Estados Unidos, eu quero falar com você sobre o tarifário dos Estados Unidos, pela taxação, se que tem mais. foi assinado, É, né, que já foi. Eu estou com uns assuntos aqui para você esquentar esse negócio aqui, porque, veja bem, é isso que eu espero da nossa conversa aqui. Eu acho que vai ser importantíssimo. A questão do IOF, a questão da reforma tributária do contencioso, da preocupação que você teve conversando comigo nos bastidores uhum, aqui, quem é que se preparou, quanto a Bahia vai ter que indicar, como é que vai uhum, ser. uhum. Vamos lá nessa parte aí. Você quer continuar? Continue. Vai lá, Não, fica à só vontade. para. Você quer que Termine. termine essa parte aí que você falou? Outras coisas que a defesa precisa normalmente observar é que eu tive a oportunidade de pegar assim, 60 laudas, 70 laudas escritas sem fundamentação adequada, sem elementos probatórios consistentes. Então, isso aí, às vezes, você faz, às vezes quem faz, que não está qualificado, normalmente não são advogados, né? É, quem faz tenta apresentar ao contribuinte uma defesa ampla, importante, mas não é a quantidade de folhas que está sendo feita, são os argumentos Você acha que tem muito que contador estão. que também Não, sozinho, os não, contadores os também contadores são muito também, mas bons. eles se assumem sozinhos, tentar defender também? Acontece, mas eles são muito bons nisso. Agora, eu sempre aconselho que seja feito sempre com o conjunto, né, de qualificações, tanto jurídico quanto contábil. Então, o ideal é que, quando se vai fazer defesa, você tenha harmonia, o conjunto de trabalho, quer dizer, o trabalho conjunto, melhor dizendo, entre o advogado e a contabilidade. Isso é muito importante, né? Oferece muitas informações interessantes para você. Meu E, amigo, além de ser meu amigo rotariano, que ele habitou e nasceu sempre do Rotary, que nós estamos juntos também, junto com o Carlos Cantuar, que também é vice-presidente dessa casa, e também é lá, foi governador, né, do Rotary Clube da o Bahia. Cantuar foi o que me indicou para o outro. Pô, exatamente, para mim também, né, então tem Ainda patemos tem esse. demais. Eu sei, sempre conheci como um CDF, você sabe o que é CDF, né? Um grande estudioso, o cara gosta de perceber pela capacidade técnica, muito bom. Então, você, como advogado tributarista, tem uma vantagem sobre os outros maravilhosa, porque você está dizendo aqui coisas que você passou 20 anos sabendo. É, Então, quando chega na sua mão uma autoinflação, para você olhar, você já vai dizer, vai ter todas essas qualidades que você é colocou. Você vai verdade, ser cirúrgico, vai lá é e verdade, crau. é Então, verdade. você vai extrair o problema, ou colocar, ou vai assumir, vai dizer, olha, aqui você errou mesmo, tempo de correr, vamos embora resolver logo. É, Até vamos fazer isso também, que é mais prático, vamos parcelar, resolver, porque é melhor do que você insistir. Mas essa qualidade é fantástica. Eu queria fortalecer isso, dizer isso, muito obrigado. que é uma vantagem imensa, né? Ter um advogado como Obrigado. você, né? Que conhece a outro lado. É bom. Né? Agora, eu te insisto na questão da reforma tributária contenciosa. Né? É importante, com a chegada da reforma tributária, como será estruturado o julgamento dos processos Ah, tributários bispo, administrativos. agora De que você. forma as entidades representativas dos Isso, contribuintes devem se preparar para garantir uma atuação mais técnica e efetiva pronto. nos novos órgãos do ano? Agora você foi Eu na fui aqui, ferida. sei exatamente. Então é essa, por isso que eu estou. Eu estou Você foi nessa na ferida. questão, depois eu vou para o nosso É, IOF, depois nós vamos para o tema do muito momento. bom, porque a gente está falando do contencioso administrativo atual e já agora migramos para o contencioso administrativo que virá com a reforma, que já está mais ou menos desenhado. São três instâncias que todas serão julgadas de forma virtual. Três instâncias. A primeira instância contará com 27 câmaras. 27 Câmaras, ou câmaras. seja, um para cada estado, não é? Qual será a formação dessas 27 câmaras? Será dois representantes do município, dois representantes do estado e um presidente. Nenhum contribuinte nessa primeira instância.
Isso é absurdo, né? A primeira instância. A segunda instância, eu vou lhe mostrar aí. A segunda instância, nós temos 2 representantes do município. A segunda instância é onde serão analisados os recursos da primeira instância. Mas na primeira instância só É o tem julgamento funcionário público, inicial. só tem Estado. Só tem Estado e município. Isso aí, só vai ter governo. A segunda instância, você terá 2 representantes do município, 2 representantes do Estado e 4 do contribuinte. Melhorou. Melhorou. E o presidente, que será do Estado ou do município revezadamente. Não o empresário. Não. Essa aí é uma das questões Para você ver como a gente está na perde. Nós, que como a está gente na perde. mão para lutar. Não, não é possível, não é votar assim, porque, ainda bem, é isso que eu falo todo dia, eu digo isso. É. A gente precisa ter uma comissão, pelo menos. É uma presunção de que o contribuinte não vai ter a mesma isenção. Quer dizer, nós temos que confiar. É o voto de Minerva. Olha bem, nós temos que confiar no que você me disse. Isso é importante. Nós temos que confiar no que você me disse. Nós temos que confiar que, como você disse no início nosso podcast, disse, para você ver que nós temos corpo técnico com eficiência e não somos parciais. 23% foram tidos como só procedente. O resto a gente... É procedente em parte. Em parte, você me falou em parte. Mas aí eu digo, de novo, como é que você faz um revezamento? Como é que você faz a primeira instância, a segunda instância? A primeira instância é um absurdo, sem nenhum representante de entidade produtiva. Exatamente. Segunda instância, de novo, você bota 4, aí mas você bota sempre revezando o do município e do estado. E a entidade de novo de fora. O voto de Minerva. Que absurdo é esse? Por quê? Por que a presunção de que a qualidade da classe empreendedora não conheça direito? Né? Então, quer dizer, qual é a questão? Não pode, a gente não pode aceitar isso. Entendeu? Esse é um assunto para colocar e discutir. E é isso que eu digo todo dia. Se a classe produtiva desse país não se unir, todas estiverem unidas, exatamente pressionando suas frentes parlamentares da classe produtiva do país, para defender pautas estruturantes, pautas que interessem a todos nós, porque essa pauta interessa a todo produtor, pode ser pequeno, médio, grande, pode ser o tamanho que for, a entidade que for, pode ser agro, pode ser indústria, pode ser comércio, pode ser serviço, pode ser tecnologia, interessa. Nós temos que começar a pensar dessa forma, parar essa segmentação. Eu estou insistindo nisso demais e pensar com pauta de nação, pensar com a voz só forte, porque eles defendem. Ou seja, uma informação, que aí eu vou dar para você, que foi impressionante, que eu vi no podcast lá no Instituto Unido do Brasil, dizendo o seguinte, que quem mostrou foi Pablo, da Brás, se não me engano. Ele mostrou o seguinte, ele fez um mapa olhando os lobbies, ou seja, advocacy, lobby, mas se quiser, as pessoas que mais visitam os deputados federais, os senadores em Brasília, são os funcionários públicos. São exatamente a Fazenda, é a Receita, é o funcionário público. Eles defendem, né, de forma bastante estruturada, os seus direitos. Os interesses. De todas as classes produtivas do Brasil, que representavam 8%, a mais expressiva e mais presente, eu até pensava que era o agro, não é a CNI, né? A Confederação Nacional das Indústrias, ela estava lá mais trabalhando. Então veja que impressionante. Você acha que isso não prova alguma coisa, que a democracia participativa ela está sendo negligenciada nesse país? Com certeza. Continue. Vai piorar. Vai piorar? Vai. Nós estamos falando da segunda instância. Se vai piorar, nós ainda temos que falar da outra instância, agora, a terceira, que é o unificador. A segunda instância, a pergunta que você está colocando é porque qual a razão da presidência do órgão revisor administrativo, que é a segunda instância, ter revezado como presidente o representante do Estado ou do município de forma revezada, e não ter
o revezamento da presidência dos contribuintes, do representante do contribuinte. O que seria natural seria isso. Claro. Seria. Ainda seria 2 contra 1. Não, Ainda seria, porque, de novo, uma vez. município, Estado e depois. Agora não, depois, então é isso. E seria natural, por que não? Essa não há uma razão objetiva para mim, já que a ideia era de equivalência, né? Não Claro. há porquê. Democracia, né? equivalência. Até porque o presidente tem um voto de desempate. O voto de desempate é o voto da maioria do Estado, né? Da Fazenda. Então, aí seria, se é para manter o voto de desempate, pelo menos que tenha o revezamento entre todos os presidentes, e que seria mais razoável. Mas aí nós vamos para a terceira instância. A terceira instância é a instância que vai unificar o entendimento. É a última instância administrativa que unifica o entendimento, que só vai ser julgado aquilo que as câmaras discordarem, julgarem de forma divergente. Nesta Câmara de Unificação, nós temos 4 representantes do Estado, 4 representantes do município, 8 representantes do contribuinte e o presidente, que é revezadamente do Estado ou do município. Agora, veja como isso vai acontecer. Nós vamos ter uma infinidade de decisões divergentes, que nós vamos ter câmaras para cada estado, quer dizer, são 27 câmaras de julgadores, podendo até formar turmas, etc. e tal. Então, nós vamos ter uma série de decisões divergentes. Isso vai para essa Câmara Superior, que é a Câmara de Unificação do Entendimento. E lá você vai ter sempre um voto de desempate também da Fazenda Pública. Quer dizer, sempre. Também o mesmo argumento, aqui a mesma questão é pertinente. Ou seja, por que não há um revezamento entre Estado, município e contribuinte para presidente? Essa é uma questão que a gente importante colocar. Reforma tributária, revisão fiscal preparatória. E o artigo publicado, e aí você botou, né? Você botou um artigo com a gente aqui, falou sobre esse artigo, eu me lembro do nosso artigo aqui, foi. no portal e aí, mas olha bem, vamos aqui para falar sobre o OF? Bora falar sobre o OF. Porque, olha bem, qual a sua visão jurídica sobre a possibilidade de o Poder Executivo majorar a alíquota do IOF por decreto, especialmente quando essa medida tem objetivos meramente arrecadatórios? Essa pergunta foi a pergunta que fizeram já ao Alexandre de Moraes. Ele já disse, né, que é isso mesmo, vai ser, e foi. Né? Hoje foi, né? Não tem nem mais o que se discutir. Mas qual é a sua opinião? É o seguinte, a gente quando começa a estudar direito tributário, uma das primeiras coisas que a gente separa são os tributos de natureza fiscal e de natureza extrafiscal. São só logo separados. E é difícil, logo no início, você começar a entender isso, porque cada um tem característica diferente. Para nós, então, que somos empresários, é imposto. É imposto. Mas todos têm característica diferente, porque um que é fiscal tem um objetivo arrecadatório, aquele que vai levantar recursos para pagar as despesas do Estado, etc. Os tributos de origem fiscal, quer dizer, natureza fiscal, eles têm uma série de amarras para que haja segurança jurídica. Ele tem o princípio da anterioridade e da legalidade. Quer dizer, eles têm que ser, por exemplo, só de uma linguagem mais simples, eles têm que ser publicados em um ano para ter vigência no ano seguinte. Estudei isso aí também. E se efetivamente você publicar, tipo assim, em dezembro, eles ainda têm que obedecer o princípio da noventena, são 90 dias. Tudo isso para dar segurança jurídica à empresa. Então você veja, e outra coisa, essa é uma questão da anterioridade. E por que não observam isso? Escute só um minutinho, só para terminar. Termina. E aí, o que é que acontece? E ainda tem a questão da legalidade. Eles têm que ser aumentados, instituídos por lei. Então, são regras rígidas
para se aumentar tributos de origem fiscal. E o extrafiscal, que tem efeito regulatório, se flexibiliza todas essas regras. Então, o que acontece? Você pode aumentar por decreto e você pode, como é que diz, não precisa obedecer ao princípio da anterioridade, ele entra em vigor imediatamente. Ora, se você pega um tributo, IOF. IOF, de natureza regulatória e, Extra. e usa ele para aumentar a arrecadação, portanto, diferente da sua natureza Refere todas as... constitucional, sem obedecer o princípio da anterioridade e nem da legalidade, você desequilibra o sistema econômico, Claro. você dificulta Claro. a vida das empresas, você faz um contrato a médio... Então você não precisa de poderia... um contrato a médio prazo, você faz a curto prazo. Deixa eu só dizer para você, só para provocar, porque a gente precisa provocar também para só entender. O que está acontecendo, efetivamente, é o direito sendo aparelhado, ou não sei se a palavra está muito forte, aparelhado, mas interpretado. Interpretado não. O que eu quero colocar claramente é o seguinte, o que eu quero dizer, desculpa, eu quero dizer o seguinte, é político. É político. Eu vou atender ao interesse momentâneo daquele governante, de quem está no executivo. O poder executivo quer agora que eu pense assim. Eu vou pensar assim. O que me deixa indignado é porque não é um só. São 11. O que me deixa indignado é a OAB. O que me deixa indignado, honestamente, o que está acontecendo no Brasil é um absurdo tão grande que as pessoas não estão percebendo que isso é muito ruim para todo esse trabalho que você acabou de dizer. Quantas pessoas ficaram estudando, Ângelo, você que é um estudioso, que eu sei que é, como eu falei a você, para chegar a essa conclusão e para criar exatamente essas amarras. Quanto tempo nós passamos nessa trabalho dessa reforma tributária, que você vai falar ainda dos impostos aqui, IBF e tal, para depois chegar e dizer que só vai começar a instituir em 2033, que você vai falar sobre isso se der tempo também com a gente aqui, vai dar tempo, senão a gente faz outro. E de repente, de uma hora para outra, o cara faz, não, eu vou aumentar o IOF. Então, para que todo esse trabalho? Isso eu ia dizer, se antecipou. Nós fizemos o trabalho, participamos, buscamos manter a carga tributária a todo custo, em função... Promessa deles todos, tanto antes da reforma tributária, bem antes de Lula também, tanto do governo Bolsonaro como do Lula, os dois prometeram as mesmas coisas. Buscando tornar a carga tributária exatamente na proporção que foi prometida, então usando recursos como crédito presumido, etc., tudo para equilibrar uma série de situações técnicas que não vale a pena trazer aqui, para trazer neutralidade também aos tributos novos. E isso tudo cai um pouco por terra quando você usa... Total. Quando você usa um tributo e, de repente, aumenta a arrecadação sem... E continua querendo. Aí vamos para o IOF, depois vamos para os super ricos. Sem lei, sem previsão legal, sem a anterioridade, sem os mecanismos de segurança, nem nada. Então é complicado, né? As decisões dos tribunais a gente tem que cumprir, mas isso não afasta ao nosso direito de examinar essas decisões de forma técnica. Tá bem? Tá bom, mas eu quero mais importante, que nós estamos com... Eu sei que você disse para mim que você está com o seu Paulinho, eu toco o barco, mas eu quero falar sobre a tarifa dos Estados Unidos. Nós sabemos que já foi aprovado, né? Porque já foi aprovado, o Trump já assinou, mas eu quero que você fale sobre isso, sobre a tarifa dos Estados Unidos. A gente está fazendo... Quais impactos econômicos podem ser esperados para o estado da Bahia? Veja bem, eu sei que nós já estamos, já foi assinado os impactos, mas eu queria sua opinião. Eu quero que você entenda. Vamos localizar essa situação na Bahia, né? Bahia. Então,
A previsão da Secretaria de Estudos Econômicos do Estado prevê o impacto de 650 milhões como é que se diz? Nas exportações, Hum. tá certo? E em torno de 1,8 bilhões de reais no PIB. Os setores segundo a Secretaria de Estudos Econômicos, mais sofrerão o impacto mais direto, primeiro o setor de papel e celulose. Segundo será o setor de petroquímico, não é? Também, mais que Petroquímico, frutas e mel. mais, segundo. Terceiro, o setor de pneus e borrachas. Então, esses são os três primeiros. O resto vem cacau, vem café e depois vem, como é que se diz? As frutas, né? O setor de frutas. Então, na verdade, os alguns municípios têm que ter uma preocupação maior, por exemplo, como São Francisco do Conde e Camaçari. Esses terão impacto imediato, não só terá impacto na arrecadação deles e na arrecadação do Estado, com essa redução eh, das exportações. Eu posso dizer as coisas da pesquisa, assim, o É. impacto da tarifação que você falou Hum. seria uma redução de 643,5 650 milhões milhões de dólares. de Dólares dólares, eu falei dólares. da Agora, da exportação baiana para os Estados Unidos, sendo que 20,3 milhões de dólares nas exportações de produtos básicos e 623 milhões na exportação de produtos industrializados. A informação que você me trouxe anteriormente, você é um craque, e eu estou aqui não, pescando essas informações. não, não, Eu não. fui estudar para poder trazer um homem desse técnico, Não, meu. Paulo, isso aí é da Secretaria de Estudos Econômicos do Estado. E ela faz muito bem, fez muito bem examinar essa questão Maravilha, velho. de forma apropriada, fazer essa previsão, porque eu que sou auditor aposentado, sei que o Estado trabalha com a arrecadação e com metas e etc. e tal, Identifica seu volume. Você pode para botar poder cumprir as 210 obrigações dele. mil pessoas trabalhando nesse São setor. 210 mil pessoas que estão trabalhando nesse Significa setor. 7,8% do total de empregos formais nessa área. Exatamente. Vai sofrer impacto. Dessas 211 mil, não sei quantas vão perder efetivamente o emprego. Eventualmente podem perder o emprego em função dessa situação. Então é Meu isso. querido amigo, Uhum. isso aqui foi uma aula, meu amigo, uma aula. Eu tomei uma aula magnífica. Eu até não explorei mais o que eu tinha olhado aqui para lhe perguntar tudo, porque você é um craque e a gente vai ter, infelizmente, o tempo só se a gente fizer outro, né? Mas ficou aqui bastante claro para a gente. Precisamos nos preparar para isso. Eu quero só que você fale só um pouquinho, que você disse no final, você falou assim, vai ser 2033 que a gente vai, os impostos Então vai são trocar. 7 anos. Só explique de novo aquela questão dos Não, impostos que vão ser trocados, só para eu poder. nós estamos em período de convivência com os dois sistemas, né? Isso aí que eu quero Agora é saber. 2026 a 2033. Nós vamos ver com os dois sistemas. O sistema atual vai se reduzindo as alíquotas, e o outro vai aumentando. Então, nesse período, nós temos a convivência com os dois sistemas. Não é, do ponto de vista da conformidade, né, dos custos para cumprir essas obrigações, você sabe, para cumprir a obrigação hoje do sistema atual, você gasta 1,5% do seu faturamento. Uma vez, 1,5%, só que certo. nós vamos ter dois sistemas. Nós O vamos que quer ter dois dizer, sistemas. se sua vida, você pensou que sua vida fosse ficar mais fácil, sinto muito lhe dizer. E aí vem a questão da educação, aí vem a questão da informação, e vem a questão da permissividade. Nós, que temos a fração ideal desse poder, pense em um povo analfabeto de cidadania. Um povo que não reconhece seu direito, que paga imposto, né? E o pior, a valorização de quem produz riqueza nesse país. Você tá vendo o impacto disso aqui que que acabou de ler? Você sabe o que é que 210 mil pessoas, 211 mil entendeu? Isso aconteceu, gente, só para vocês entenderem, para a gente tocar o barco, na Lava Jato.
Uhum. né? E foram tão criticadas pelo governo, né? Porque disseram, poxa, acabou com tantas empresas importantes que empregavam tantas pessoas, etc. e tal, tal. Não que não precisasse combater, a corrupção tem que combater, não estou dizendo isso aqui, não. Né? Tem que combater. Mas não precisa se acabar com as empresas. Isso. Então você vê que os argumentos, de novo, né, eles ultrapassam a ideologia política, a partidaridade, de partidarismo, né? Eles são, efetivamente, nós estamos falando assim, de um bem-estar social, economia, riqueza, produção de riqueza, geração de emprego. O trabalho que essas pessoas tiveram, Ângelo, para fazer contrato com os americanos, Sim, os caras que se sim, mandaram lá para a Barreira, para Luiz sim. Eduardo, para tentar a vida, pessoas que É, vieram de tudo que foi lugar para fazer anos e anos de trabalho, para a gente ser exatamente o produtor de alimento do mundo, frutas na isso. Juazeiro. Eu vi o negócio de Juazeiro que um colega meu, amigo meu, mandou para mim de Juazeiro. Assustador. Hoje de manhã eu vi na televisão também, de novo, o estrago que nós estamos tendo, em virtude de uma condução estrategicamente. Mas mais do que isso, não foi estrategicamente só de fala, não, de falta de diplomacia, não, que foi. Mas é pior do que isso, bicho. Gente, desculpa, eu estava pensando, já que eu estou no podcast, mas estou falando, é pior do que isso. Você entender o seguinte: eu fui nomeado para proteger e promover riqueza, isso é importante. Hum, Eu defendo o assistencialismo, todos eles defendem a Bolsa Família, todos. Estou falando de direita e esquerda. Todos que estão hoje, representantes da direita e de esquerda, extrema ou não, defendem a solidariedade, o assistencialismo, que tem que se defender mesmo. Mas é importante se entender que destruição de empregos, de empresas, de riqueza, é distribuição de receita para atender esse é, e é jogar mais pessoas ainda nessa situação. É uma coisa preocupante demais, seríssima, mas muito mais séria. É o fato de nós estarmos permitindo isso. A gente precisa entender que a gente precisa tomar as rédeas do nosso país. Quem produz riqueza nesse país, que gera emprego, que paga tributos, precisa entender o seu valor e precisa ser valorizado. Talvez agora a gente acelere para o povo brasileiro compreender efetivamente. Olha as consequências. A gente pensa que não tem nada a ver com é. isso. A gente pensa que não é da nossa conta. Tanto é da nossa conta a questão da política que nós estamos vendo agora que se a gente não descer para a reunião de condomínio, Hum, como você falou, não discutir no dia que a gente pensa, ficar só reclamando em grupo de WhatsApp ou se emocionalmente se afetando, não resolve os problemas. Precisamos de estudo e é importante aquilo que você falou. Meu amigo, por favor, é. diga aí, finalize para seu amigo aqui, para esse pessoal e para essa câmera aqui, diga para a sua pessoa que está ali admirando, olhando Não, aqui. fiquei muito gratificado em poder participar disso e até de você achar que eu tinha qualificação para estar aqui Que não tem nesse, sou eu, rapaz, que não vou entender. Vários de vocês estão aqui olhando e vai dizer assim, pô, não estou entendendo, não. nesse A gente podcast com vai você, depois tocar o barco, ele é que craque. eu admiro muito, porque eu percebi nesse período todo que eu conheço com você que você faz tudo, você quer fazer o bem. Total. Agora, tudo que você está articulando é no sentido de fazer o bem. Agora, e como isso funciona? Por que é fazer o bem? Porque tudo que você faz com amor. É Por verdade. isso que é que isso se efetiva como bem. Então, quando você faz com amor, não tem outra opção. Santo Agostinho Só para de dizer você, antes de você falar de Santo Agostinho. É da minha conta? Sim, tem tudo a ver com você e com amor, tá vendo? Fernando de meu livro. Eu Vai vou, para aqui, Santo Agostinho. ó, o que é que Santo Agostinho diz? Ama e faz o que quiser. É isso. Se você amar, se você fizer as coisas com amor, sempre está fazendo o bem. É óbvio. E outra coisa, o amor é a forma mais sublime de presença divina entre nós. Boa. Então, Isso é um corte é isso legal. aí. Olha Muito lá. obrigado Obrigado, velho. Obrigado a pelo você. Um convite. brinde aqui. Pegue seu caneco que é sua, você vai levar. É da nossa conta. Obrigado a vocês. Não deixe de dar um like. Participe, compartilhe, que é importante a gente levar exatamente essa informação que ele falou de amor para todos.
Fala, máquina. Obrigado.